Senhor-nos Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome mais uma vez, nos louvando, agradecendo ao Mestre Jesus, porque temos a oportunidade de juntos conhecermos mais o Evangelho com Joana de Ângeles. E assim nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos, sejam bem-vindos e estamos reunidos mais uma vez, aqui o nosso agradecimento. Já agradecemos a Ivana Santa Rosa, também agradecemos a Ivana, agradecemos a Alzira Crepaldi. Estão aqui conosco também a Leonice. Boa noite, Leonice, Fabinho, grande abraço aí para todos vocês, muito carinhoso. E sim, estamos começando o nosso encontro desta quarta-feira. E claro, desejando a vocês o melhor, esperando que seja tudo bem com vocês também. Nosso abraço aí para o Barros Maurício, também conosco. E nós atrasamos um pouquinho hoje, problema aqui da internet e tal. Mas nós vamos falar hoje sobre a prece para um perigo iminente, quando nos julgamos um perigo iminente. Que prece, que recorrer ao nosso Pai, pedindo sua proteção, suas bênçãos. E também vamos ter a Joana de Ângeles aí na sequência para nós, trazendo o convite, e o convite que ela nos traz é o convite à fraternidade. Convite à fraternidade, que é então Joana de Ângeles aqui para todos nós. E vamos então já iniciando, Já estamos atrasadinhos, mas vamos ver aqui, também é curtinho. A prece para quando nós estamos num perigo iminente. São os itens 34 e 35 do capítulo 28. No perigo iminente é o prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio, que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Se examinar a natureza e as consequências do perigo, ver-se há o mais frequentemente essas consequências, se houvessem ocorrido, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Então, como sabemos que nada acontece por acaso, então também tenhamos essa consciência, E a prece nos fala o seguinte: Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Esses são os termos que aqui é apresentada para nós a prece quando estamos num perigo iminente. E perigo todos nós corremos, Mesmo em nossa casa, com uma tropeção, uma queda, na rua, então, nem se fala, Com a qualidade das calçadas e que tais, ou no trânsito, dirigindo, ou no trabalho, enfim, em qualquer situação, nós podemos perfeitamente estar ou nos colocarmos em perigo. Então nós podemos nos colocar em perigo. E essa prece vem então, nesse momento até de desequilíbrio nosso, por aquilo que está ali para ocorrer, esse perigo iminente, recorrer ao nosso Pai, pedindo também, claro, o apoio do nosso anjo guardião, que está sempre conosco, nos auxiliando. Então jamais nos lembremos do nosso anjo guardião em nossas preces, para que Deus o fortaleça, para que Ele persevere em nos ajudar, mesmo porque muitas vezes não seguimos o que Ele nos pede, o que nos orienta, o que nos intui, mas aquilo que a gente quer, e muitas vezes para realizarmos de imediato os nossos desejos, vamos dizer assim. E muitas vezes nos colocamos então em perigo. Essa prece é assim, a nosso Pai pedindo a proteção, pedindo que nos livre desse momento de perigo, mas se assim tiver que ser, que assim será.
E se por aventura nós consigamos escapar, que levemos a partir do momento em que tivemos essa experiência muito ruim, procurar melhorar a nós mesmos, procurar seguir o melhor caminho, porque às vezes tudo isso é em consequência do caminho que nós acabamos escolhendo. Então, resultado das nossas ações, e tudo basicamente é resultado de nossas ações. Aquilo que nós fazemos nessa encarnação tem seus resultados, bons ou maus. Assim como o que nós fizemos em encarnações anteriores que não lembramos, mas que temos que ir procurando a nossa redenção. E é por isso que temos tantos problemas no nosso dia a dia, nas mais diferentes situações, e que nós possamos, porque devemos assim entender, mesmo como um resgate por uma irresponsabilidade que nós possamos ter cometido em encarnações anteriores. Mas vale também para essa encarnação, né? Então é isso. É uma prece que leva o nosso pensamento até os Pai, nosso anjo guardião, pedindo então que nos livre desse momento difícil. Então vamos também, olha aqui, agradecendo o Fábio Fidelis, agradecendo, né, o Roberto Messner também. Então um grande abraço para todos vocês, para todos que estão aqui conosco. Deixando então aqui o boa, né, Maurício? Está errado. Na verdade, o texto ali, eu peguei o texto da semana da segunda-feira. Aqui fiz uma bagunça na correria, mas depois eu vou acertar, vou trocar o texto, vai ficar tudo bonitinho. Os aniversariantes, eu tenho o texto aqui no computador, os aniversariantes que eu vou citar não serão esses que estão aí, serão exatamente do dia 21, porque no computador eu tenho. Só que na hora que eu percebi também não deu tempo de fazer, senão ia atrasar ainda mais, tá bom? Mas tá ok, obrigado pela lembrança, é isso mesmo, gente. Percebeu alguma coisa errada? Manda o aviso que a gente procura então acertar, tá bom? Ótimo! Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz hoje. Ela nos faz um convite à fraternidade. E claro, né, ações desse tipo, como o Maurício aí nos alertando que texto no início do vídeo lá está com a data errada, não só a data, como tudo lá está errado, porque é de segunda-feira. E então é uma atitude fraterna, claro, do Maurício, procurando nos alertar para que nós tenhamos a melhor qualidade no trabalho que a gente procura então fazer para vocês e para nós também, né? Porque é sempre bom estarmos juntos, é sempre bom fazer a nossa oração, pedirmos, agradecermos, e a gente agradece todo alerta que eventualmente vocês possam fazer sobre nossa transmissão, a qualidade, uma coisa errada, etc, etc, não tem problema nenhum. É um ato fraterno. Então, Joana de Ângeles vem para nós aqui e nos faz este convite à fraternidade. Olha que maravilha. Vamos ver. Abençoada pela oportunidade de progredir em regime de liberdade relativa, no corpo que te serve de esteio para a evolução, considera a situação dos que foram colhidos pelas malhas da criminalidade e expungem em regime carcerário os erros, à margem da sociedade, a benefício deles mesmos e da comunidade. Visitá-los constitui dever impostergável. Então, Joana que já nos fala, né, que nós estamos nesta vida, todos nós, procurando a nossa evolução, e nosso corpo serve a esse propósito, não, nosso espírito continuaria vagando por aí, vamos dizer assim. E para nós também nos lembrarmos que, embora tenhamos essa liberdade, uma liberdade relativa, porque depende também do que nós fazemos, claro, mas muitos fizeram coisas erradas e estão encarcerados, estão presos por aquilo que fizeram. É a consequência de atos e coisas mal feitas que, a benefício próprio, acabaram prejudicando os outros, ou mesmo às vezes, numa reação intempestiva, algo que o desestruturou, teve alguma reação violenta, com uma consequência não tão boa. E o resultado foi então encarceramento. Ou mesmo atitudes que apenas para benefício próprio andou prejudicando os outros. E tem a responsabilidade por isso. E claro, a lei está aí para resguardar os direitos de todos, mas também exige que os deveres sejam cumpridos. Então, quando se falta ao dever, ou quando se anda à margem da lei, ou quando tenta-se fazer que a lei
esteja a meu favor qualquer coisa que eu faça, não vai acontecer. Porque a lei é muito clara, então todos nós temos que seguir a lei que aí está. Se não está bom, vamos procurar mudar a lei dentro dos caminhos legais. Né? Quem pode mudar a lei? Aquele que legisla, e são os nossos legisladores. Dentro do município e dentro do Estado, e claro, especialmente dentro da federação. É o caminho. Não adianta querer que a lei seja aquilo que eu quero, que eu faço. Como o nosso querido amigo lá dos United States of America faz e se vangloria de poder fazer. Enfim, o problema dele também que vai responder por isso. Mas Joana continua. Não é necessário que se indiques as razões que os retêm entre os grandes, entre as grades, ou no campo aberto das colônias agrícolas correcionais, ou que te inquietes em face aos dramas que os sobrecarregam. Assim, alguns são criminosos impenitentes, reincidentes, sem coração. Doentes, portanto, psicopatas infelizes, ou obsidiados, atormentados, sem dúvida. Outros, no entanto, mães que não suportaram os incessantes maus-tratos de companheiros degenerados, irmãos avassalados pelo que consideravam injustiças terríveis e não tiveram energias para superar os momentos críticos. Operários espezinhados que não dispunham de forças para vencer a crise. Patrões ludibriados que tomaram a justiça nas mãos. Irmãos, então, jovens viciados por este ou por aqueles fator desequilibrante que agiram atados sob a constrição de drogas ou paixões. Homens e mulheres probos, que foram surpreendidos pela infelicidade no momento de fraqueza. Adolescentes ou anciãos que foram levados ao furto pela fome. Quantas crianças também em reformatórios. Escolas corretivas, porque não tiveram um pouco de carinho e desde cedo somente receberam desprezo social. Podes fazer algo. Tens muito para dar, especialmente no que diz respeito a valores morais e espirituais. Confraterniza com eles e acende nas suas almas a flama do ideal imortalista, para que encontrem, mesmo aí onde sofrem um norte que lhes constitua a bússola, e rota na imensa noite do desespero que sempre rompe nas celas, em que se demoram enjaulados por fora ou encarcerados por dentro. Constatarás que ajudá-los é ajudar-se, ser fraterno, para com eles é libertar-se também de várias constrições que te inquietam, pondo a luz da tua fé no velador da fraternidade. Está aí o convite que nos faz Joana de Ângeles hoje no convite à fraternidade. Na realidade, o que a gente percebeu pelo texto? Ela faz um convite a nós, inicialmente, procurarmos entender aqueles que estão nessa situação, que estão encarcerados. Porque muitos, como se diz, estão lá presos, chamados enjaulados, encarcerados, claro, por tudo aquilo que fizeram. Assim como muitos também, vira e mexe, aparecem os casos comprovados que foram lá colocados por erro judiciário. Não é? E acontece muito. Então perdem-se anos da vida, que aqui estaria, presos. Mas muitos dos que lá estão, muitos foram lá, vamos dizer, aliciados, muitos foram intuídos a fazerem, mas muitos são, pela sua natureza, infelizmente ainda, criminosos contumazes, que não se apiedam. Então tem aquilo que chamamos de consciência e, infelizmente, temos também outros que, Joana de Ângeles, aqui hoje eu termo, bem aqui no finalzinho, que estão encarcerados por dentro. E esse que é um grande problema, estarmos encarcerados por dentro, ou seja, estamos fechados em tudo aquilo que nós achamos. Não damos margem, a uma sugestão, a um diálogo, a ver, mesmo analisar outros pontos de vista sobre as questões em que nós fechamos
nosso coração. Aquilo que eu sei, aquilo que eu acho é absoluto, nada muda, nada vai mudar. Ou seja, aqueles que estão encarcerados por dentro. E isso faz com que, obviamente, também tenham muitos problemas. Porque todos nós temos absoluta certeza de que agimos corretamente. É o meu jeito de pensar, tem que ser assim, precisa ser assim. E muitos falam, não adianta que eu não vou mudar, é assim mesmo, é o jeito que eu sou. Mas estamos aqui para aprender. E essa consciência do aprendizado, que inclui ali o resgate, que inclui ali a expiação, que inclui ali prova, que a doutrina nos traz, é uma consciência que o espírito, ao encarnar, ele traz dentro de si. Ele sabe o motivo pelo qual ele está se encarnando. E muitas vezes pede mesmo para encarnar. Em situações muito complicadas, e que a encarnação é compulsória na tentativa de melhora. Né? O choque, estando novamente entre nós, no corpo físico, para ver se melhora, infelizmente nem sempre acontece. Mas essa que é a questão. A questão que espiritualmente sabemos porque estamos aqui, mas os nossos atos voltam a chamar a nossa consciência ou a nossa maneira de ser dentro da nossa própria história. Se não aproveitarmos o momento em que nós estamos por aqui para procurarmos abrir inclusive nossa mente, né? Pararmos um pouquinho de achar que somos senhores e donos do universo e que os nossos pensamentos, nossas atitudes são absolutas, estão sempre corretas, nós vamos continuar do mesmo jeito. Né? Então serão necessárias novas encarnações, novos momentos, novas dores, novos sofrimentos, talvez nem tão novos, mas repetidos, porque não conseguimos atingir o objetivo. Essa é a consciência inicial que precisamos ter para nós e também analisar todos aqueles que estão lá dentro das celas, como diz, porque o convite de hoje é a fraternidade, inclusive pede para visitá-los, etc. e tal. Né? Mas é preciso que haja esse entendimento, que nem todos que lá estão, vamos dizer assim, aquele que é absolutamente culpado, ou mesmo muitas vezes aquele que é absolutamente inocente de uma situação difícil. Onde que está a razão de tudo? Vai estar dentro de cada um. Dentro de cada um. Porque nós, no nosso dia a dia, muitas vezes estamos acostumados a utilizar muitas muletas, né? As muletinhas famosas para extrair nossa culpa de coisas erradas que fazemos e jogar para outro lugar. Ou se não conseguimos jogar para outra situação, para justificar aquilo que nós fizemos de errado ou aquilo que nós não fizemos e que poderíamos ter feito. Enfim, análise de cada um de nós. É o que Joana nos fala hoje. Então, amigos, vamos aqui cumprimentar os aniversariantes de hoje, dia 21, e amanhã, dia 22. Como eu disse, o texto no início está dia 19, que não é errado, coloquei errado. Depois eu vou acertar ainda hoje. Mas o aniversariante de hoje, olha aqui, o Luiz Paulo Cavicchioli Gomes, o filho do Renato, do Renatão, que a gente trabalhou junto. Então, um grande abraço, viu, Luiz? Deus abençoe. A Cleusa Dalpós também faz aniversário hoje, trabalha conosco no Paz. Do Edu. É, a mãe do Edu, que trabalha com a gente fica muito feliz de estarmos juntos. Então, um grande abraço também para a Cleusa, que talvez a vejamos hoje, né, para que aniversário, então nunca sabe. Também aniversaria Marília Gotens, o Paulo Paracatu, a Tânia Costa. Parabéns a todos vocês, viu? Belo dia hoje. Amanhã, o Omar Chang Pérez, Maria de Fátima Alciprete, o Marcelo Godoy, Maria Silvia Camargo. Parabéns para todos vocês de hoje, de amanhã, para os familiares, amigos de cada um de nós que estamos reunidos também, aniversariantes, e todos nós reunidos, né? Nos cotizamos e mandamos aquele abraço fraterno a todos, pedindo as bênçãos de Deus, que ilumine a caminhada, para que coisas boas sejam sempre feitas, coisas erradas sejam, né, eliminadas. E sim, sempre plantando as boas sementes, porque a colheita vem, não tem jeito. Né? Tá bom, meus queridos amigos, então, é isso. Né? São textos curtos hoje. Então vamos aproveitar o momento e vamos para o nosso encerramento, mandando agora um abraço, né? Está aqui por Eleandro Zancanaro também, a Márcia Miranda, um grande abraço para todos vocês, gratos aí pela participação, Deus abençoe. A Márcia Miranda pede orações para a filha Stefânia, que está em tratamento, e se Deus quiser logo estará bem.
É isso mesmo, é manter a força, manter a fé, manter o pensamento positivo, que aí só emite vibrações positivas. Né? Isso que é fundamental nessas situações de dúvidas, de enfermidade, esse tipo de coisa, é ter pensamento positivo, que aí as vibrações positivas virão. Pensamentos negativos, a gente emite coisas negativas também. Baixa vibração que só vai prejudicar. Força, fé, otimismo na caminhada e um grande abraço, mande para Estefânia, viu, Márcia? Também nosso abraço, né, para Bárbara Santana Neri, como a gente já colocou, Judélia Lima, Carlos Eduardo Aragão, e abraço a todos vocês. E vamos então encerrando o nosso encontro de hoje para a nossa prece. Vocês aí já vão mentalizando todos aqueles que querem levar na sua prece, no seu pensamento, nesse momento aqui nós vamos, né, estabelecer essa conexão com o nosso Pai, com o Mestre Jesus, que sempre está conosco. Nós aqui vamos orar por Aroni de Oliveira Pascoal, pelo Djalma Camargo, pela Rosa Amélia Leal, também por nosso amigo Glaudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, pela irmã Tercília Tonello, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, Maurício Barros, Adriana Donabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, Gustavo Piloto, Andreta Jéssica Svensson, Cecília de Paula Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Rovarine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Afonso Pinheiro, Miguel Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, não Afonso, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Clara Santana, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Psiti Camargo, Maria Ângela Donabela Bastos, também Elisiane Esferra, Isadora Pérez Garcia, também, claro, pela Estefânia e por todos vocês, por todos nós, por todos aqueles que nossos pensamentos estão necessitando. E todos nós necessitamos, não é? Vamos lá então para a nossa prece? Vamos lá. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex soles venimi, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos todos reunidos, mais uma vez, vos agradecendo, vos louvando pela vida, agradecendo a Mestre Jesus sempre conosco. E sim, Pai, levamos a vós, todos nós felizes neste momento reunidos, levamos nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo a todos nós as suas bênçãos, e especialmente pedimos aos aniversariantes felizes desses dias, há tantos e tantos irmãos, tantos pais que acolhem seus filhos com amor, aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e que se juntam àqueles que estão nos deixando esses dias, cumprindo aqui a sua missão, sua jornada. Pedimos ainda, Pai, suas bênçãos a esses irmãos que aqui nós demos os nomes, aos irmãos que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades de todos e que conheceis tão bem. Assim como levamos o pedido de bênçãos às nossas famílias tão necessitadas. Pedimos ainda as bênçãos sobre todos os seus filhos neste mundo, percorrendo seus caminhos, às vezes tão difíceis. Abençoa ainda, Pai, nossos dirigentes de todas as nações, para que, se elevando acima do orgulho e da vaidade, que são tão comuns, possam se dedicar, trabalhar pelo povo que necessita. Abençoa assim, Pai. Abençoa também nossos irmãos à procura do trabalho, nossos irmãos que têm seu trabalho, nossos irmãos que nos dão trabalho. Abençoando ainda nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos felizes vão vos agradecer, vão vos louvar,
E assim ainda pedimos, Pai, por esses nossos irmãos espirituais que estão chegando entre nós e que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, com tantos sonhos, desejando sempre o melhor, mas que esse melhor traga para cada um deles a presença ativa da indulgência, da paciência, da tolerância, do perdão, do respeito, do amor, da fraternidade, da solidariedade e da caridade, entre tantas virtudes que precisamos trabalhar. E que possamos juntos, nossas atividades, trabalhar também pela resolução dos problemas neste mundo, pelos problemas do ambiente que já tanto prejudicamos, nossa fauna, nossa flora, a água, que não temos respeito e necessitamos dela para a nossa vida. Assim, Pai, levamos em nosso coração até vós esta prece que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, amado Pai, que vos pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz, tua misericórdia absoluta por todos nós, seus filhos reunidos, seus filhos dispersos por este mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, em seu universo. Que recebamos seus bálsamos de luz, que recebamos suas bênçãos celestiais, que irão, sim, irão equilibrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, harmonizar a nossa mente. E que essa harmonia levemos aos nossos lares, onde quer que formos, distribuindo sua luz e seu amor. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos perdidos na caminhada, para que retornem ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, amado Pai, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos chegando ao encerramento desse encontro, mais um encontro entre todos nós, com a graça de Deus. Então, eu e Célia, que aqui está também, mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando muita luz, muita paz em seus lares, em seus corações, e vamos retornar depois amanhã, com a graça de Deus, todos nós com saúde, com a permissão do Pai, sempre. E desejando uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta e um bom descanso nesta abençoada noite. Abraço também para Fossati, Fritz também conosco, para todos vocês que estão aqui e que estarão e que já estiveram também. Linda noite para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, seja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso e até sexta-feira. Tchau.